Esse é o Hoje no X e nós vamos falar sobre as notícias que estão em voga no X aqui no Brasil nessa sexta-feira 13. Pois é, hoje é sexta-feira 13, como você pode imaginar. Um dos temas que está sendo discutido é justamente a sexta-feira 13, né? Vocês sabem, é visto por muita gente como um dia do azar, né? Dia do azar e coisa e tal, né? Enfim, eu acho uma besteira isso daí, mas enfim, tem aqui o pessoal brincando que, né, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Tem aqui algumas brincadeiras do pessoal aqui, alguns áudios e vídeos e coisa e tal, um monte de gente falando de sexta-feira 13, e, enfim, né, é hoje, sexta-feira 13, é um fato, né? Muita gente comentando isso. Mas aí tem esse negócio. Eu vi esse vídeo aqui do Marco Neves. O Marco Neves é um linguista lá de Portugal. Ele fala sobre a língua portuguesa. É bem interessante. Ele tem um canal no YouTube também fala alguma coisa aqui no Twitter. E ele diz uma coisa curiosa. Eu não sei se é verdade. Eu não sabia dessa. Que é terça-feira 13 é o dia do azar em Portugal. Aqui no Brasil também. Mas na Espanha é terça-feira 13 que é o dia de azar. E na Itália é sexta-feira, dia 17, o dia do azar. Será? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu vou tocar aqui para vocês verem. Esse dia que dá azar, que em Portugal é sexta-feira 13, em Espanha é terça-feira 13. Não é a sexta. É a terça-feira que os espanhóis têm azar. Na Itália é sexta-feira 17. Portanto, tudo varia de cultura para cultura. Ou seja, né, o que ele está dizendo é isso. Pode ser isso? Pode ser, não sei, eu sinceramente não conheço. O pessoal, se tiver alguém aí espanhol ou italiano que puder confirmar isso para mim, eu achei estranho. Pode ser uma pegadinha também, não sei, né? Enfim, porque tem uma outra história que diz que a sexta-feira 13 é infame por conta de uma sexta-feira 13 específica lá no século XIV, quando foi ordenada a morte dos templários, né? Os templários eram uma ordem guerreira que surgiram com as cruzadas, né, com a reconquista de Jerusalém e coisa e tal. E depois disso, um papa determinou que eles eram hereges e coisa e tal, tinham que ser extintos e muitos foram mortos. E essa ordem teria sido dada justamente numa sexta-feira 13, né? E daí isso teria ficado como símbolo de azar a sexta-feira 13. Enfim, não sei qual é a origem desse mito. De fato, aqui no Brasil a gente acredita que sexta-feira 13 dá azar. Mas até aqui, para mim, a sexta-feira 13 tá tranquila, não teve problema nenhum, normal, gravando meus videozinhos aqui, padrão. Tô viajando nesse momento, né? Vou dar uma palestra mais tarde aqui em Joinville e amanhã cedo eu volto para o Rio de Janeiro, né? Enfim, o que mais que tá tendo de circulação? Tá tendo essa história aqui do nome do Lula no filme Truque de Mestre 2, né? No minuto 40 e 38, né? Truque de Mestre 2 é um filme aqui, ó, Lula. Em determinado momento, né, o Truque de Mestre 2, em determinado momento o cara consegue entrar na sala, esse cara, o Mark Ruffalo, né, ele interpreta um investigador do FBI, aí ele entra na sala que estão os piores criminosos do mundo, né, os maiores criminosos do mundo, e vai pegar uma ficha lá, e olha só a ficha aqui, os nomes que tem aqui, Lula, né. E o pior que o pessoal falou aqui, não, eu acho que isso aqui foi botaram digitalmente o nome do Lula e coisa e tal. Mas segundo o pessoal aqui, eles foram lá no filme mesmo, lá tem na Netflix o filme, tá? Você pode procurar lá na Netflix, tem o filme, e de fato, quando você vai lá no minuto 40 e 39 no filme Truque de Mestre 2, aparece o Lula ali como um dos maiores ladrões do mundo, né? Faz sentido, o filme foi gravado justamente na época do Petrolão e coisa e tal, então sim, todo mundo sabe que o Lula é um dos maiores ladrões do mundo. Nessa época, o Mark Ruffalo ainda tratava o Lula como um ladrão, né? Hoje em dia parece que ele mudou de lado, mas enfim. Eu não. Aqui tá a filmagem do cara na televisão dele aparecendo o Lula lá como um dos maiores ladrões do mundo. Bom, conhecimento inútil no final das contas, né? Tenho certeza que o Mark Ruffalo hoje em dia adora. Tenho certeza que o Mark Ruffalo hoje em dia adora o Lula, né? Bom, o que tem nos Trending Topics? Aqui, de novo, eu tô com aquele problema de que só aparece para mim os Trending Topics do Brasil aqui. Se eu clico para aparecer aqui no Mostra Mais, que mostraria a lista completa dos Trending Topics, não estão vindo os Trending Topics do Brasil. Não sei por que isso está acontecendo. Enfim, um dos itens é Romário, tá? Por que o Romário está nos Trending Topics do Brasil? Porque o pessoal está criticando ele por conta dele não ter apoiado o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ainda, e parece que ele ficou chateado com isso. Ele botou aqui, olha só, Romário Faria, não vou trocar a minha autenticidade pela aprovação de alguns de vocês nunca, não sei o que lá. Então estava todo criticando o pessoal que estava falando com ele aqui, coisa e tal, e o pessoal falando que,
bom, Romário, não voto mais em você, né? E essa é a minha opinião também. Eu votei no Romário na última eleição, na próxima eleição eu vou votar no... Se for entre o Romário e o Freixo, igual na última eleição, eu vou votar no Freixo, por conta dessa merda que o Romário está fazendo, né? Enfim, faltam 5 senadores para a gente chegar no impeachment, né? Bom, dizem que isso aqui é uma outra coisa que ele postou aqui. Tenho 1000 defeitos, mas apenas uma cara e uma palavra. Para os que não gostam, foda-se, né? Beleza, tá anotado, Romário. Já que a gente era seu eleitor, né? Já que você mandou foda-se, beleza, tá anotado. A próxima eleição a gente acerta tudo direitinho, né? Enfim, o assunto Romário é esse. É por conta do Romário não estar assinando o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Bom, Anitta ganhou um prêmio. Qual é o prêmio? Terceiro ano consecutivo ganhou o V+. Eu confesso que eu não acompanho muito esses prêmios de música, sinceramente não estou muito ligado nisso daí. O pessoal está falando muito da Anitta aqui, mostrando os prêmios dela, os shows dela e coisa e tal. Em princípio ela ganhou, é porque ela ganhou o prêmio. Então a Anitta está nos Trend Topics porque ganhou um prêmio V+, pela terceira vez, né? PS5 Pro, né? PS5 Pro, como eu falei para vocês, é por conta do PS5 Pro que lançou há poucos dias atrás, a gente falou sobre isso, e não tem grandes mudanças, segundo eles dizem aqui, ó, esse aqui é um bom exemplo do quanto que muda em termos de resolução, né? Dá para ver que não muda essa coisa toda, né? Realmente a imagem da direita parece um pouquinho mais nítida que a da esquerda, mas eu não sei se daria nem tempo para você perceber isso num jogo de verdade, mas enfim, é tradição esse tipo de coisa, algumas pessoas achando um absurdo, que está muito caro, que não faz sentido. Amigo, se não faz sentido, não compra, pô, né? Tem gente que vai comprar. Aí cada um escolhe o que vai comprar ou não vai comprar. No final das contas é besteira, né? Enfim, tá a eterna discussão aqui sobre o que se melhorou, se piorou, o PS5, o PS5 Pro, enfim, estão discutindo o novo PlayStation que foi lançado, né? Aqui não tá aparecendo, mas tá o Janones também nessa lista. E apareceu a Tabata aqui também agora. Pois é, isso tudo aqui é porque tem uma lista maior, né? Eles só mostram aqui os 4 primeiros da lista maior, só que não está funcionando a lista maior aqui no Twitter. Mas enfim, aqui está falando sobre o Janones, justamente porque a polícia indiciou o Janones por rachadinha no gabinete, saiu o indiciamento do Janones. Ele se liberou do processo de cassação na Câmara, porque o Boulos ajudou o Janones lá no processo de cassação dele na Câmara, mas o processo das rachadinhas continua correndo na Polícia Federal e houve o indiciamento dele e de mais 2 auxiliares dele do gabinete na rachadinha. Essa é a notícia do Janones aqui, ó. O pessoal, lógico, está lembrando que Lula tem realmente um dedo para escolher ladrão, né, para escolher criminoso, né? O cara apareceu do lado do Lula, meu amigo, né? Já é meio bandido já, né? Agenda 2030 também estava aparecendo aqui. A Agenda 2030 é por causa dessa entrevista que o Pablo Marçal deu num podcast em que perguntaram sobre ele, sobre a Agenda 2030, que é aquela agenda da ONU. Eu acho uma besteira também essa fixação que o pessoal tem com a Agenda 2030. O tempo todo esses organismos internacionais criam agenda não sei o que lá, agenda isso, agenda aquilo. No final das contas é uma carta de intenção, não quer dizer que eles vão implementar esses troços, né? Que eles querem, lógico que querem, mas vão conseguir? Não vão. Então eu não dou tanta importância para esse troço de Agenda 2030, não. Mas enfim, o pessoal está criticando o Marçal porque ele não disse que era contra a Agenda 2030. E diz o Kim Paim aqui que a família do Sabará, que é o braço direito do Marçal, está à frente de um dos ODS da Agenda 2030 e coisa e tal. De novo, eu acho esse negócio de Agenda 2030 uma besteira, não creio que faça diferença no final das contas, né? Mas o pessoal está dizendo aqui que esse é o motivo pelo qual a Agenda 2030 está nos Trending Topics aqui no Brasil. Vamos ver a Tabata aqui. A Tabata está na coisa, por quê? Sim, a Tabata deu uma declaração dizendo que não sabe quem errou primeiro. Por que ela não critica o Alexandre de Moraes? Porque ela não sabe quem errou primeiro. O fato dela falar isso já mostra o absurdo da coisa. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes deveria ser um juiz. O Alexandre de Moraes é o cara que julga a coisa. Deveria ter um conflito entre duas partes, né? Aí você pode entender que o juiz vai lá e diz quem é que iniciou a briga, quem é que agiu errado, quem é que agiu certo. O fato dela falar que não sabe quem começou primeiro, quem errou primeiro, no caso do Alexandre de Moraes, deixa claro que o Alexandre de Moraes é uma parte. O Alexandre de Moraes está brigando com os bolsonaristas, né? Mas quem errou primeiro? Não importa, o Alexandre de Moraes não era para estar comprando essa briga. O fato dele estar se opondo aos bolsonaristas como se fosse uma outra parte, já é suficiente para ele perder o cargo dele de juiz. Ele não pode ser juiz se ele é parte na briga, né?
Então essa é a situação aqui, né? Por isso que o nome da Tabata está aparecendo aqui nesse negócio, essa fala desastrosa dela, né? E bom, também está o Collor, apareceu o nome do Collor aqui nos Trending Topics aqui, falando justamente sobre o confisco da conta corrente que o Collor está fazendo, né? Então o Collor, o Lula fez um confisco das contas correntes, né? Aprovou na Câmara ontem, ele deve anunciar a qualquer momento isso. É um confisco em tese de dinheiro esquecido, então, em princípio, se você tem uma conta corrente, você não é afetado, porque você não esqueceu o seu dinheiro, né? A minha dúvida é essa, como é que eles sabem que você esqueceu? Será que você esqueceu o seu dinheiro? Você deixou um dinheiro lá na sua conta de ontem para hoje, cara. Você esqueceu o seu dinheiro lá, de repente, eu não sei como é que é esse conceito de esquecer dinheiro em conta, né? Estão dizendo que é para quem não faz atualização cadastral desde 2019. Eu não faço atualização cadastral em conta minha há muito tempo, né? Porque eu abri a conta, para que eu vou ficar fazendo atualização cadastral, né? Mas segundo eu estou dizendo, se não fez atualização cadastral na sua conta desde 2019, você esqueceu o dinheiro na sua conta. Eu não sei não, hein? Acho que está arriscado tirarem dinheiro de gente que não esqueceu dinheiro nenhum. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que não saia dinheiro da conta das pessoas, né? Mas o pessoal está comparando exatamente o Lula com o Collor nessa história toda aqui, né? Então isso daí. Tem o Harry Styles também, que é um artista famoso inglês, aí, um cantor famoso inglês, mas isso aí não é importante, né? Enfim, essa é a história, esses são os temas do dia de hoje, então é isso daí, até a próxima, amanhã tem mais Hoje no X. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal, afinal isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo? E lembra, divulga para bastante gente para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo? Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós, isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.